Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o pastor Gilson Paulo e estamos estudando a revista Família Cristã, Proteção, Parceria e Amor. Revista de jovens e adultos publicada pela editora Central Gospel. O comentarista desta revista é o grande homem de Deus, pastor Estevão Fernandes. E hoje teremos a aula da lição de número 13, que tem por título Qual é o seu legado? Qual é o seu legado? Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo Crente Docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Desde já, agradeço pela audiência e parabenizo, neste momento, o professor Edivanei Fernandes pela iniciativa de proporcionar ao povo de Deus subsídios para as ministrações das aulas da Escola Bíblica Dominical. É isso aí. Então, vamos à lição. Eu destaco agora os principais objetivos desta lição de número 13. Primeiro, entender a importância de Samuel na transição do sistema de governo em Israel, no qual saiu da judicatura à monarquia, um momento importante na história deste grande povo, o povo de Israel. Segundo, compreender a diferença entre herança e legado. E por fim, conhecer o legado de Samuel ao povo da aliança, os quais servem de inspiração aos cristãos de todos os tempos. Importante aqui ressaltar esse último ponto. O próprio apóstolo Paulo mesmo escreveu que tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O Antigo Testamento serve-nos de lições para que possamos aplicá-las no dia a dia e termos, portanto, uma vida abençoada na presença de Deus, Aqui na revista, vamos tratar aqui do primeiro tópico dela, primeiro assunto, que trata exatamente dessa questão. Samuel, um homem de Deus. Estamos falando aqui desse sacerdote, juiz e profeta chamado Samuel. Samuel, filho de Ana com Eucana, de uma família de levitas. Eucana, segundo o relato do primeiro livro das Crônicas, era um coatita, um descendente direto de Coate, filho de Levi, portanto, com potencial, com legitimidade para exercer a vida sacerdotal. Samuel, um homem forjado para realizar uma grande obra. É muito interessante aqui destacarmos, mesmo que rapidamente, essa história relacionada ao surgimento do profeta Samuel. A Bíblia diz que Ana, a sua mãe, era estéril, não poderia gerar filhos, mas ela buscou a Deus, clamou ao Senhor, Deus abriu a sua madre e ela concebeu Samuel. E neste momento de oração, Ana faz um voto a Deus, dizendo: se dá-me um filho que eu te darei e oferecerei a ti para ficar na tua casa por toda a sua vida. E assim aconteceu. Samuel veio ao mundo como resposta de uma oração, um clamor de uma mãe, e Deus investiu na vida deste grande homem chamado Samuel. Por isso, um homem forjado para realizar uma grande obra. Ele veio num dos momentos difíceis da história do povo de Israel. A Bíblia diz que nos seus dias, quem julgava a nação era o sacerdote Eli, mas um sacerdote, de certa forma, muito conivente com as transgressões realizadas pelos seus filhos, Ofni e Finéias, que banalizavam e prevaricavam no altar do Senhor, no exercício cultico, no exercício do sacerdócio. A própria Bíblia diz que Ofni e Finéias
filhos de Eli não conheciam, não honravam ao Senhor, porque não levavam a sério a sua chamada, o seu ministério, o seu ofício, e pecavam e faziam com que o povo de Israel também pecasse. E nesse tempo surge então Samuel, e a Bíblia nos mostra que Deus começou a investir na vida dele. A investir, tanto que a Bíblia diz que Samuel crescia diante de Deus e dos homens. Por quê? Porque Deus estava preparando para uma grande obra. É claro que nessa manifestação, nesta transição, existe um tempo de preparação para a realização de uma grande obra. E Deus foi se revelando, se manifestando, forjando o caráter e a vida deste homem chamado Samuel, ao ponto de se tornar um dos grandes homens da história de Israel. Inclusive, Samuel é considerado como um dos mais importantes intercessores da Bíblia, ao lado de Moisés. Quando Jeremias estava clamando a Deus, intercedendo a Deus pelo povo de Judá, naquele contexto pré-cativeiro babilônico, Deus lhe respondeu dizendo-lhe: ainda que Moisés e Samuel se colocassem diante de mim, eu não os ouviria, para ressaltar exatamente essa posição de intercessão infalível que era Samuel. Todas as vezes que Samuel orava, intercedia, Deus ouvia a sua oração. Mas foi um homem preparado para fazer a diferença no seu tempo. Um homem levantado por Deus. Samuel, na sua caminhada, na sua vida, ele de fato tornou-se um homem exemplar, um homem de honra, um homem com honradez, um homem digno de ser imitado e copiado. Por quê? Porque Samuel levou a sério a sua vida com Deus. Era um homem de oração, um homem que orava recorrentemente, mas também era um homem que sabia o poder de uma oferta. Quando existia problema, adversidade, ele buscava a Deus em oração, oferecia a Deus sacrifícios e Deus recebia e ouvia o seu clamor e lhe dava direção para que ele pudesse então vencer as demandas da vida. Além de ser um homem de oração, um homem que conhecia o poder de uma oferta, Samuel também era um homem prudente, um homem que antevia a adversidade e se preparava para ela. Não era pego de surpresa, pelo contrário, um homem marcado pela prudência, porque Deus sempre estava revelando ao profeta aquilo que iria acontecer. Daí mais uma característica deste grande homem chamado Samuel, um homem revelado por Deus. Não se pode caminhar nessa vida, caminhar nessa estrada sem ter a direção, a orientação, ser guiado por Deus. E Samuel era um homem guiado por Deus. Mas a principal marca desse grande homem do passado, esse homem que foi o homem da transição, ou seja, o povo sai daquele período teocrático dos juízes e através de Samuel, Deus estabelece a monarquia na história do povo. Tanto que Samuel ungiu o primeiro rei de Israel chamado Saul. Mas também foi Samuel que ungiu o maior rei de Israel, o rei Davi. Então, Samuel, de fato, um homem que nasceu num contexto de trevas, ou num contexto de apostasia, melhor dizendo, mas através do seu ofício, da sua vida, Deus restaura Israel, estabelece o reinado de Saul, mas mais do que isso, através dele, Deus o usou para ungir o maior rei da história de Israel, o rei Davi, um homem, portanto, importantíssimo. E o que mais nos chama a atenção na vida desse homem foi exatamente o final da vida, em que o povo de Israel equivocadamente pede a Samuel para que fosse estabelecido um rei conforme as demais nações. E aí uma palavrinha aqui rápida, é um equívoco, é um erro quando o povo de Deus deseja ser semelhante aos demais povos. O povo foi até Samuel: queremos ser semelhante às demais nações, portanto, institua sobre nós um rei. Samuel se sentiu
depreciado, se sentiu rejeitado, mas Deus o confortou e o orientou a seguir e atender a petição do povo. E ao final do processo, Samuel faz um discurso muito impactante, um discurso muito forte. E nesse discurso, a sua vida, a sua história, o seu legado é colocado, à mesa de modo direto, de modo transparente, de sorte que Samuel, nesse discurso, perguntou ao povo: a quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido e cuja mão tenho tomado presente e com ele encobrir os meus olhos? Olha que coisa interessante, né? Aqui está dizendo: há alguém dentre vós que pode, de repente, ou que pode se levantar e acusar-me? Há alguém dentre vós que é capaz de levantar algum tipo de acusação contra a minha vida, contra a minha história? Ou seja, Samuel está dizendo que ele viveu com lisura, com transparência, com honestidade, com sinceridade, com devoção, de modo até se tornar de verdade um exemplo. Eu aqui me reporto das palavras do apóstolo Paulo, que lhe disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que coisa forte nesse momento que estamos vivendo, de uma profunda relativização comportamental. As pessoas, a partir de um comportamento flácido, um comportamento líquido, um comportamento inconsistente, não consegue perdurar, ser fiel à palavra liberada, aos acordos assumidos, às alianças estabelecidas. Temos aqui esse homem chamado Samuel, um homem que foi um homem, digno de honra, porque conquistou essa posição a partir do seu comportamento, manifestando, portanto, um caráter ilibado para a glória de Deus. Ele indagou ao povo: há alguém dentre vós que pode me acusar de alguma coisa? Eu tomei porventura o boi de alguém, um jumento, ou me apropriei indevidamente de qualquer bem de vocês? E o povo então respondeu: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Que coisa maravilhosa, o povo constatando que, primeiro, Samuel não defraudou, não oprimiu e não tomou nada de ninguém, ou seja, um homem que viveu de modo marcado pelo desapego, pela seriedade da função. Que ele seja expressão e que ele seja inspiração para mim e para você que está aí me ouvindo nessa oportunidade. Um discurso forte. É nessa esfera que destacamos a ideia de herança e de legado. Enquanto herança se concentra nos bens materiais, portanto, bens palpáveis, esses bens até transitórios e passageiros, o legado aponta para o conjunto de princípios, de valores, de ensinos, ou seja, de bens imateriais que uma pessoa ou uma instituição deixam à posteridade. Estamos falando do modelo de vida que adotamos e deixamos como inspiração aos pósteros. Legado não tem a ver com bem material, legado tem a ver com bem imaterial, com nome, com exemplo, com atitude, com a imagem que construímos das nossas vidas durante a nossa existência, durante a nossa trajetória nesta vida. Samuel, mesmo vivendo, sobretudo ali no ano de 1100 ao ano 1000 da era cristã, da antiguidade, antes de Cristo, ele até hoje é levantado enquanto referência, ou seja, quase 3.000 anos depois da sua vida, ainda comentamos sobre a vida do sacerdote, do juiz, do profeta Samuel. A Bíblia diz que as suas palavras não caíam por terra, porque Deus velava sobre ela, Deus honrava a palavra do profeta Samuel, de sorte que nenhuma delas caiu por terra. De sorte que o seu legado permanece duradouro, enquanto exemplo, enquanto homem de Deus. Aí vem aqui a minha indagação e a minha pergunta a você: o que você tem deixado para a geração que virá?
Que tipo de legado? Como você desejará ser lembrado pelos outros? Uma pessoa que serviu a Deus com alegria e o adorou na beleza da sua santidade? Ou uma pessoa inconstante, uma pessoa que não honrou a Deus como deveria? Pare um pouco nisso e pense. Eu sei que normalmente a posteridade tem dificuldade de reconhecer as conquistas realizadas pelos antecessores, pois a geração do tempo presente não é capaz, às vezes, de reconhecer as vitórias obtidas, mas com certeza existirão pessoas que olharão para você e você servirá de inspiração para elas, de sorte que adore a Deus, sirva a Deus, se preocupe com o seu legado. A melhor coisa que podemos deixar para os nossos filhos vou dizer, são 3 coisas importantes que podemos deixar para os nossos filhos. A primeira coisa é o exemplo, a segunda, o exemplo, a terceira, o exemplo. Seja um exemplo de homem de Deus e faça a diferença no seu tempo. Você pode aí até dizer amém por isso. O legado dos servos de Deus. O legado aqui que Samuel deixou foi um legado marcado pela ética, pela moral e pela essa postura emocional e espiritual duradoura. Um homem que viveu de acordo com um conceito de certo e errado, uma vida moral e ilibada, cujo modo de vida dele foi pautado pela lei do Senhor. E é importante aqui repisar que a lei do Senhor refrigera a alma e dá sabedoria aos simples. Nós precisamos, antes de tudo, meditar na lei do Senhor, e aprender no seu templo. Importante que Samuel deixe esse legado de que o mais importante é viver com Deus, é colocar a sua família, a sua casa no altar, na presença do Senhor e viver para Ele, para a glória do seu nome. Uma perguntinha para você: o que você deixará para aqueles que te circundam, que te conhecem? Qual será o seu legado? Pense nisso. Deus tem te levantado nesse tempo para ser uma referência. Deus tem te levantado, tem investido em você. Você não é obra do acaso, você não veio para este mundo de maneira atabalhoada, você é poema nas mãos de Deus, você é obra das mãos de Deus. Deus te trouxe a esse mundo porque Ele tem um propósito para realizar através da sua vida. Vive intensamente o que Deus tem para você, o que Deus idealizou para você, e seja uma referência. Não fique acomodado com este mundo, não. Siga o conselho do apóstolo Paulo, mas transformai-vos a vossa mente, Não tomeis a forma do mundo, pelo contrário, não vos conformeis com este mundo, mas renove a sua mente, o seu entendimento à luz da palavra de Deus, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, servir a Deus com a sua consciência, com a sua mente, com o seu raciocínio, vontade, sentimento, de modo total e completo. Com certeza Deus vai te abençoar. A minha oração é que esta palavra, de alguma forma, te inspire, te encoraje a servir a Deus, a ser fiel ao Senhor, a aprender a importância da obediência, porque o próprio Jesus foi obediente em tudo até a morte de cruz. Que a sua fé se concretize na obediência, porque fé sem obediência não tem valor. Somente obedece aquele que tem fé. A obediência é a concretização da nossa fé. E sem fé, você sabe, é impossível agradar a Deus. Que você seja um homem de fé, marcado pela obediência, e aprenda com Samuel, mas também aprenda com Abraão, que deixou tudo e seguiu e obedeceu à voz do Senhor. Deus te abençoe nesse dia. Eu quero aqui agradecer aos ouvintes que estão aí nesse momento, nos ouvindo, nos honrando com a sua presença. Eu quero aproveitar a oportunidade também, para te convidar para seguir aí as redes sociais do Crente Docente.
siga @crentedocente no Instagram, no Facebook, pelo endereço facebook.com/crentedocente. E aproveite para ativar as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Espero de verdade que esta aula tenha abençoado a tua vida. Até a próxima e fique com Deus em nome de Jesus. Amém.